E por último, eu quero aqui aproveitar o meu tempo final para, nesse momento, falar sobre a questão do voto impresso. Eu quero pedir muita atenção de todo mundo, inclusive do relator. Bom, gente, assim, é inacreditável a cara de pau desses vigaristas. O congresso mais caro da história, também temos o pior congresso da história. O que esse rapaz já trouxe de bom para o contribuinte? Nada. Zero. Até pouco tempo estava com um projeto de privatizar praias. Será que vai ficar igual o pai que passou a vida toda na política e não trouxe nada de bom? Mas trouxe tudo de ruim, tudo que não presta, a herança desse sujeito. Só confusão e desordem. Além do salário que já é caro, ainda tem que ter funcionários fantasmas para saquear nossos cofres. Até quando, gente, a gente vai suportar isso? Tanto atraso, descaso, falta de vergonha, falta de responsabilidade e competência. Olha a conversa do sujeito agora, de novo atacando as urnas eletrônicas. Quantas pessoas que promoveram caos estão presas por culpa dessas mentiras? Perderam as eleições e até hoje continuam fazendo ataques às urnas que os elegeram em várias e várias eleições. Que eu vou tentar ser bastante objetivo para falar o seguinte: é que o problema não é a urna, é o homem. O problema não é a urna, é o homem. E essa teimosia, essa resistência surreal de fazer algo que hoje, com a nossa tecnologia, é muito simples, só aumenta a desconfiança. Então, quem diz que defende a democracia, quem sustenta que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, por exemplo, se as eleições de 2022 tivessem ocorrido já com voto impresso, como esse Congresso aprovou, nada disso tinha acontecido. Para que continuar alimentando essa desconfiança? Isso não vai acabar pela força. Quem falar mal da urna, cadeia. Não pode ser pelo medo. Tem uma parcela considerável da população que desconfia. Mais uma vez, não da urna, mas de quem programa a urna, senador Marcelo Castro. E hoje tem tecnologias que são muito mais baratas. Tem leitor digital do dedo, da íris, até de veia tem hoje, para você garantir que aquela pessoa que está votando é aquela mesmo que está votando, e ninguém está votando no lugar dela. Só que o problema é a programação. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Eu sou advogado, mas eu fiz escola técnica de eletrônica, então eu sou um técnico em eletrônica. E eu lembro que quando eu estudava na escola técnica Rezende Ramel, lá em Lins dos Vasconcelos, no Rio de Janeiro, a gente ainda aprendia como é que consertava a televisão, né? Aquela televisão grandona, aquela caixa de tubo. Você buscava onde estava o defeito. Hoje em dia você troca a televisão. Mas tem uma coisa chamada circuito integrado. É uma pecinha preta assim, com as perninhas, parece uma aranha, que é basicamente o seguinte: tem entradas e tem saída nesse circuito integrado. Então aqui, senador Amin, entra 0 e entra 1. Ok, entra 0 e entra 0, é binário. Entra 0 e entra 0, sai 0. Entra 1, sai 1. Entra 0 e entra 1. Sai o que eu quiser, o que eu escolher. Vou dar um exemplo aqui, ó. O microfone que eu estou usando é uma espécie de programação. Eu apertei o botão aqui, é o 1, ligou o microfone. Vou apertar de novo. Saiu 1 de novo nesse sistema aqui. E o que é o código-fonte? Nada mais é do que uma sequência de números, ou de letras, ou de códigos, mas em milhões de linhas que programam essa urna eletrônica. E quem me garante que quem faz essa programação não pode pegar 3 letrinhas, 3 números ou uma linha dessas milhões e programar para quando encerrar o processo eleitoral, o mesário vai lá, aperta um botãozinho na máquina, está encerrado o processo eleitoral. Quem me garante que não pode pegar 10% dos votos do Esperidião Amin e passar para o Jorge Seif para Senado do Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina? Eu acho que aconteceu, não acho.
Sinceramente não acho. Mas pode acontecer? Então eu faço até uma pergunta aqui para todo mundo. É impossível acontecer isso? É impossível acontecer isso? Se você pensou aí no silêncio da sua consciência, olha, é muito difícil que aconteça, eu não acredito que aconteça. Vossa Excelência perguntar mas quem ganhou, ninguém vai dizer que aconteceu. Quem perdeu, você não disse que aconteceu. Eu vou chegar lá. Porque aí depende do interlocutor. Senador Otto, o que Vossa Excelência está falando está errado, sabe por quê? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção, né? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção. Olha, nós sabemos que hoje, com o sistema de tecnologia, a fake news, a mentira, ela mata, ela machuca, ela destrói a vida de uma pessoa. Então, o que o Código está fazendo é simplesmente cumprir uma premissa prevista no artigo 18, parágrafo único do Código Penal. São por causa desse sistema, meu Deus do céu. Porque a resistência de fazer isso. E aí falam, mas nunca houve fraude no sistema eleitoral. Eu vou falar assim, olha, é verdade, nunca houve fraude comprovada, até porque nunca se investigou. Nunca se investigou. Ou melhor, já se investigou quando o presidente Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Quando o Bolsonaro vence as eleições de 2018, a ministra presidente do TSE, Rosa Weber, instaura de ofício um inquérito para investigar uma possível invasão hacker ao sistema do TSE. E esse processo está aberto até hoje. E quando o presidente Bolsonaro peticiona ao TSE em 2022, apresentando alguns indícios e pedindo que houvesse investigação, simplesmente não há investigação, senador Marcelo Castro, como Alexandre de Moraes multa o partido em 22 milhões de reais. E ele é tão sádico que ainda bota o número 22 em alusão ao número do partido PL 22. E uma coisa simples como essa aqui, você pode evitar esse tipo de fraude, se é que ela acontece, mas você pode evitar.